Olá, aluno! Seja bem-vindo à Unidade 1, Disciplina Saúde e Segurança no Trabalho. Eu sou o professor Joaquim Ribeiro e é um prazer falar a respeito desse assunto, que é um assunto que nos interessa a todos. Saúde ocupacional, finalidades. Como introdução a este assunto, vamos lembrar que após a última Copa do Mundo, a Copa da África, o jogador Kaká, poucos dias depois, deu uma declaração falando que não jogou no seu melhor estado de saúde. Imaginemos que isso só foi conhecido depois que a Copa foi perdida. Imagine que você vai passar por uma cirurgia e o médico lhe diga depois que você perdeu um pouco da sua visão, que ele estava cansado naquele dia, ou que você teve um problema qualquer com algum dos membros ou qualquer outra situação mais grave, porque aquele profissional não estava no seu melhor estado de saúde. Por isso, esse é um assunto que nos interessa como consumidores de serviço e como prestadores de serviço. A saúde ocupacional tem como finalidade cuidar e proteger contra qualquer risco à saúde que se origina do trabalho ou das condições físicas e psicológicas em que ele é executado. Cuidar e proteger para que todas as pessoas possam gozar da plena saúde na execução das suas tarefas, das suas funções. Ainda, outra finalidade, buscar o equilíbrio e o ajustamento mental e físico, buscando adequação e sintonia, a fim de que essas pessoas possam, em equilíbrio com o ambiente e aquilo que fazem, darem o melhor de si, serem produtivas e trabalharem com prazer. E também, como terceira finalidade, estabelecer e manter um alto grau de bem-estar físico e mental entre os colaboradores. O trabalho como uma extensão da sua casa, o trabalho como uma extensão da sua vida e não como um agente comprometedor daquilo que ele tem de melhor, daquilo que temos de melhor, que é a nossa saúde. Para a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, prevenção, ajustamento ao trabalho e tratamento. Estas são as três finalidades na linguagem da Organização Internacional do Trabalho. Como podemos ver no slide seguinte, a prevenção requer a colaboração de todos os envolvidos. Não há como prevenir se todas as pessoas não participarem. Afinal de contas, os riscos às situações do trabalho são riscos cada dia com uma novidade, que podem envolver situações inusitadas e que alguma pessoa pode ver e outra pessoa pode não ver. Aquela que esteve diante de uma situação nova, se ela tem uma predisposição, tem uma cultura para a segurança, ela pode contribuir com a informação, com o deslocamento de algum móvel, com a remoção de algum líquido, com a informação ao responsável, antes que um acidente aconteça. Sugere estudos preventivos contra doenças ocupacionais. A doença, quando ela ocorre, ela pode parecer novidade para alguém, mas para quem estuda o ambiente onde a pessoa trabalha, como ela trabalha, aquilo que ela faz, a doença que tem origem no trabalho é uma doença que pode ser prevenida. Algumas organizações não conscientizam os seus colaboradores. Não existe uma cultura pela segurança, porque requer um investimento, porque requer uma mudança nos procedimentos, uma mudança nos processos e porque não transferem o conhecimento que têm e porque não informam esta nova cultura, não conseguem trabalhar de forma preventiva e vão trabalhar na correção. Alguns exemplos: tabagismo, hábitos alimentares, alcoolismo. É claro que o tabagismo, que o consumo de tóxicos, que o uso do álcool pode levar a problemas no trabalho. E várias empresas, principalmente no passado, trabalhavam simplesmente com a remoção dos profissionais em condições mais graves de saúde, coisa que hoje gera um passivo trabalhista muito grave e a queda do rendimento desta pessoa sob os efeitos nocivos destes hábitos que tem. Já outras empresas que trabalham de maneira muito positiva na prevenção orientam os seus funcionários em relação à moderação para o tabagismo, a utilização, a mudança de hábitos para ter bons hábitos alimentares e, é claro, a supressão do alcoolismo. No próximo slide, a segunda finalidade, ajustamento ao trabalho. Estuda os efeitos que a saúde pode ter sobre o trabalho. Então, a saúde no trabalho, como nós falamos na introdução a respeito dos esportes,
fica mais fácil perceber que uma pessoa gozando do seu pleno estado de saúde pode render muito bem nos esportes. Mas se é assim nos esportes, por que não dizer em relação a um professor, a um motorista de caminhão, a um profissional, um pedreiro na construção civil? Todas as pessoas gozando do seu melhor estado de saúde física e mental podem render melhor. E o ajustamento ao trabalho é a colocação da pessoa certa, na função certa e a manutenção desse estado. Pode e deve iniciar-se no processo seletivo. Algumas pessoas podem revelar-se inaptas para um trabalho e isso já era conhecido desde a sua contratação. Por que não se descobriu que aquela pessoa já tinha algum limite qualquer em relação à sua audição? Porque ela já tinha um nível qualquer de chumbo no sangue que era anterior ao seu ingresso, ao seu estabelecimento nesta função? Se isto podia ser conhecido antes, por que é que não se conheceu e não se colocou a pessoa na função certa? Um questionário confirmará se o colaborador está apto para esta função ou não. Porque o questionário colocado no momento da contratação, quase todos nós já passamos por isso, e você, aluno, deve ter passado por isso em algum momento, respondido algumas questões que dizem respeito à sua saúde das pessoas da sua família, problemas que poderiam vir a ocorrer durante o seu trabalho e que já podiam ser antes previstos, porque você, por meio desse questionário, já fornece alguns indícios daquilo que você tem ou pode ter. Não como alguma coisa que vai te tornar inapto para aquela função, mas vai colocar a pessoa certa na função certa. Em casos de risco específicos, exames laboratoriais podem ser necessários. Alguns como esse que eu descrevi, por exemplo, a respeito do nível de chumbo, ou se a pessoa já tinha algum comprometimento da sua audição. Exemplos: audiometria, hemograma, dosagem de chumbo no sangue, dentre outros exames podem ser solicitados. A terceira finalidade: tratamento. Serviços de saúde ocupacional raramente oferecem serviço de tratamento abrangente. O tratamento é depois que houve algum comprometimento qualquer da saúde em função do trabalho. Poucas são as empresas organizadas para fornecer o tratamento que vai além daquelas condições iniciais de primeiros socorros. Geralmente atendem apenas nesses casos, os casos de acidentes ocorridos no trabalho, que são esses casos de primeiros socorros, quando muito, porque a situação pode ser tremendamente inusitada, como um choque elétrico, como uma pessoa com o corpo todo queimado e outras situações mais graves, e que a empresa não estaria, claro, preparada e esperando que uma coisa dessas acontecessem. E precisam lidar no máximo, estão preparadas para lidar no máximo com essas ações de primeiros socorros. Tais atendimentos ocorrem ainda apenas e tão somente por exigência da legislação. A ambulância que a empresa tem, a enfermaria que ela tem, tudo isso apenas porque a legislação prevê e obriga, e não porque ela considera necessário que tenha uma instalação preparada para tratamento dos seus funcionários. O dever é equipar com ampla variedade de aparelhos para ressuscitação, ambulância e profissionais da área. Eu mesmo, como professor aqui, de uma hora para outra, posso ter um problema no coração, e já pensou que isso poderia significar? Não é um acidente previsto, não esperamos que uma coisa aconteça, eu principalmente não espero que uma coisa dessas aconteça, mas caso acontecesse, a organização precisa ser toda voltada para a recuperação de uma pessoa em condições como essa. Reflexos. Empregadores consideram alto o custo de prevenção. Como consideram alto o custo de prevenção, preferem esperar um acidente acontecer, sem se dar conta, e só a experiência pode mostrar, que tratar, que cuidar, que recuperar pode custar muito caro, muito mais caro que a prevenção. Quando muitos consideram que esse custo é alto, preferem não investir. Problemas sociais e psicológicos não só refletem no desempenho de um funcionário, de um colaborador nas suas funções, como o contrário. Uma pessoa com um problema qualquer, em função de um acidente no trabalho, um problema de saúde ocupacional, ela pode furtar-se de compromissos sociais porque desenvolveu um problema de pele, porque já não ouve bem e prefere não ir ao cinema e tantas outras situações. É um reflexo de lá para cá e daqui para lá. Depressão, tensão, estresse
são problemas que vão levar uma pessoa a render bem menos o trabalho do que ela poderia render, e o contrário, uma pessoa com problemas de saúde no trabalho vai se comportar de maneira depressiva, de maneira tensa, com estresse na sua vida social e familiar. Conflitos e brigas familiares. Muitas pessoas já passaram por situações assim, que um familiar chega do trabalho e chega com um nível de tensão muito alto e descontando nas outras pessoas que nada tem a ver com isso, porque no trabalho ele se sentiu reprimido, uma situação qualquer que o expôs demais, e isso pode ser um problema de saúde, e por causa disso ele desconta nas pessoas e vive um conflito ainda maior, um problema ainda maior. Dificuldades de adaptação às transformações e mudanças, várias são as empresas que têm se fundido, uma empresa tem comprado a outra, e por causa de problemas de saúde ocupacional, muitas pessoas resistem a aceitar as transformações, porque querem que as coisas não mudem, porque poderiam afinal mudarem para pior. Utilização de substâncias tóxicas, falamos um pouco a respeito disso, e é claro que elas podem ter consequências muito graves, a se imaginar, por exemplo, a situação de um motorista de caminhão dirigindo sob efeito de alguma substância tóxica, como isso pode terminar. Alcoolismo, dentre outros, com reflexos não só para o trabalho, como do trabalho para a sua vida pessoal. Doenças mentais. Bancários e profissionais da saúde são os que mais se afastam do trabalho por doenças mentais em virtude daquilo que fazem do seu trabalho. Conviver com os limites entre a vida e a morte é alguma coisa que torna a pessoa muito fragilizada e leva esta pessoa a um estado de tensão tão grave que a faz viver problemas de saúde mental. Comunicar-se com o público leva muitas pessoas, como no caso dos bancários, citados há pouco, leva muitas pessoas a viverem situações no cotidiano onde ela não tem o controle, e esse estado de tensão tem gerado muito afastamento de funcionários do trabalho. Pressão temporal, pressão da informatização, o tempo cada vez mais curto, eu não posso fazer muita coisa, faz muitas pessoas sentirem-se com a cabeça tão cheia que leva a esse estado de saúde mental comprometido. A mesma monotonia, não fazer nada pode ser tão grave quanto fazer muita coisa. Trabalho em excesso, prevenção, academias, ginástica laboral, cinema, palestras. Curiosamente, muitas empresas têm investido nisso. No horário de trabalho, parar um pouquinho para ouvir uma música, logo, imediatamente após o horário de trabalho, uma academia, um pouquinho antes, na hora do almoço, poder dançar um pouquinho, fazendo a ginástica laboral, e assim trabalham de maneira preventiva em relação à saúde mental dos funcionários. Preparamos uma interatividade para você agora. Fixe no próximo slide e acompanhe com a gente. É verdade em relação às doenças mentais de origem ocupacional. Uma dessas alternativas é a verdadeira. Alternativa A: são sempre pré-existentes. Alternativa B: podem se originar por meio das pressões que um funcionário sofre no trabalho. Alternativa C: são as responsáveis pelos demais acidentes e incapacitações. Alternativa D: não há trabalho de prevenção capaz de reduzi-las. Alternativa E: podem ser perfeitamente detectadas em todos os casos nos processos de recrutamento e seleção. Agora você pensa um pouquinho enquanto nós fazemos um rápido intervalo e voltamos já.